Então, para fazer essa necessaire estampada em suede, para ficar esse toque aveludado, uma peça mais luxuosa que vai agregar mais valor, eu vou estar usando as duas partes principais estampada. Para o forro, eu optei usar aqui um nylon acoplado para poder dar aquela maciez na peça, mas você pode estar usando bagum ou qualquer outro tecido, um tricoline no forro. Um zíper, eu estou usando aqui o de 5, de 24 centímetros, também vou deixar as medidas na descrição. O cursor, e para a alça eu optei em usar o montana. Então é uma alça de 26, eu cortei com montana de 26 por 1,5 para poder estar fazendo a alça, mas também é opcional. Você pode estar usando com o material que tiver aí. Então vamos lá montar a nossa necessaire, que é muito simples, mas é uma peça que fica muito bonita. Então aqui, como ela é uma peça, né, no molde, ele tem uma curva, então eu vou começar com o zíper, com o dentinho para baixo, e vou passar uma costura aqui de segurança, para poder garantir que esse zíper vai acompanhar essa curvatura aqui do molde. Aqui você pode estar passando um pezinho de máquina. Quem tem o calcador de teflon, usa o de teflon, se não tiver também não vai ter tanta dificuldade de estar fazendo essa costura aqui não, já que o tecido de suede, ele não desliza tanto, né? Então, ele fica uma... Então, agora que eu fixei essa parte do zíper na principal, eu venho com o meu forro, frente com frente aqui, acerto as partes bem direitinho e vou passar uma costura. Essa costura, eu já trago o calcador bem mais próximo da cremalheira aqui do zíper, para não ficar muito zíper para fora, para ficar no limite ali do zíper, para ficar esteticamente mais bonitinho. Agora, eu vou virar essa peça e vou rebater a costura. Então, aqui eu dou um retrocesso no início e no final, puxo o meu forro e passo uma costura aqui. Então, fica aqui, ó, a costura rebatida. Faço a mesma coisa no outro lado. Então, agora, com as minhas duas peças já com o forro, já, né, rebatido, eu vou colocar o cursor. Colocar o cursor, eu gosto de cortar aqui, alinho bem certinho aqui a parte onde que vai ser o encontro da caixinha de leite superior, para poder estar passando o cursor aqui. Então, eu cortei aqui um pedacinho do zíper para poder ficar na mesma altura aqui, que senão desalinha a necessaire. Importante que fica na mesma altura que as caixinhas de leite. Deixo aqui meu cursor no meio. E aí, agora, né, importante que eles fiquem alinhados aqui em cima, as duas caixinhas de leite. Então, agora nós vamos fechar a parte da frente e a parte do forro. Então, aqui nós vamos passar uma costurinha fechando toda a lateral, soltando aqui as caixas de leite, ó, né? Então, nós vamos fechar a principal aqui, ó. Cuidado para não pegar o zíper. Aqui, ó. Dá um retrocesso no início e no final. Essa necessaire fica muito bonitinha. E ela pode ser usada tanto em modelagem para adulto quanto modelagem infantil. Aqui embaixo também eu vou fechar tudo.
Aí aqui na parte do forro, eu vou fechar essas laterais aqui, as duas laterais, e a parte de baixo aqui eu vou fechar só um pedacinho deixando uma abertura bem boa para revirar a peça, para não ter dificuldade. Por quê? Como o suede, ele é um tecido com uma gramatura maior, ele é mais grossinho, e para não ficar tão difícil na hora de desvirar a peça. É uma necessaire que faz muito rapidinho. Então, nessa parte de baixo, eu vou fechar só um pouquinho aqui para auxiliar na hora de fechar as caixinhas de leite de um lado e do outro. E vou deixar uma abertura bem grande aqui no centro. No fundinho do forro aqui. Então, fechado. Agora, nós vamos fechar as 4 caixas de leite. Então, a gente puxa no meio e alinha bem certinho um meio com o outro. Como vai ficar um pouquinho mais resistente, a gente pode jogar uma costura para um lado para o outro ou abrir. E assim a gente vai fechar todas as 4 caixinhas de leite. E assim a gente vai fechar as caixinhas de leite. Então, aqui eu ajusto, abro, ajusto uma para um lado e outra para o outro. E passo uma costura. Retrocesso no início e no final. A mesma coisa eu vou fazer nas caixinhas de leite do forro. Então, agora, a gente tem a necessaire com as 2 caixinhas de leite principais da parte principal, né, da frente da peça fechada, as 2 aqui do forro. A abertura tá aqui, já vou aproveitar, vou dar uma abertura aqui no zíper, um pouquinho só para facilitar depois. E agora, ficou faltando essa caixinha de leite aqui da lateral. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai posicionar a alça. Então, eu vou passar a alça por essa caixinha de leite e sair aqui do outro lado. Então, aqui eu vou passar a alça aqui por dentro, atentando, igual no caso aqui que eu usei montana tem lado, né? Se sua alça for do próprio tecido, ou se estiver usando uma outra alça pronta, então aí é mais tranquilo. Mas no caso do montana tem um lado, então tem que estar atento para ficar o sentido da alça do jeito certo, para na hora que revirar a peça, né? Para ela não ficar o contrário. Então, na parte aqui do meio, passei a alça, coloquei a alça, ajeitei aqui bem as 2 caixinhas, abri elas aqui assim, ó, e aí eu vou colocar um prendedor para ficar bem certinho. Vou passar uma costura aqui, prendendo a 2 caixinhas de leite junto com a alça aqui no centro. Como tem mais volume, quem tá com a máquina de costura doméstica, é só passar um pouquinho mais lento para não quebrar a agulha. Nessa parte aqui, como também tem mais quantidade de material, e é uma parte que a pessoa vai segurar, né? Então, eu gosto de colocar também, passar a costura 2 vezes, reforçar a costura aqui nessa parte.
Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, certificando que a alça não tá virada lá dentro, né? Torcida. Então, nós vamos passar a alça aqui, ó, pro lado de cá. E vamos fazer a mesma coisa. Juntar. Aí, nós vamos juntar a parte principal, a alça e a parte do forro, abrindo aqui na peça pra encaixar. Passada a costura, eu vou tirar esse excesso aqui, ó. Dos dois lados, para não ficar aquele volume desnecessário. Sempre que tem alça e zíper, ou a parte do zíper, eu gosto de estar selando aqui com isqueiro, só para evitar de desfiar. E agora, nós vamos por essa abertura no fundo e virar toda a peça. Então, agora aqui, virando a peça, a gente acerta bem todos os cantinhos da peça. Acerta também essa caixinha de leite aqui, ó, na parte superior. E aí, eu pego, puxo a parte do forro lá que ficou aberta. E a gente vai tá passando uma costura aqui, fechando esse forro. Então, aqui eu passo a costura reta, fechando toda aquela abertura, retrocesso no início e no final, e a nossa peça tá prontinha. Fica muito bonito a estampa no suede, porque dá uma valorização na peça. É lógico que logo que a gente vira, a peça não fica ali tão, né, assentadinha. Mas é uma necessaire muito bonitinha. Agora, a gente vai dobrando aqui assim, ó, né? Pra trazer memória pra peça. Leva o ferro pra sentar a peça, pra depois, sim, poder fotografar essa peça pra vender, tá? A gente não vende a peça toda, não tira foto com a peça toda amassada, não. E aí, quando é um tecido igual aqui, ele já é estruturado. Quando é um tecido que tem menos estrutura, então aí eu até aconselho a encher a peça com jornal ou com aquele plástico bolha, para poder dar um volume à memória da peça para tirar a foto. O que que acontece? Você vai vender em digital, quem vai vender essa peça é a foto, vai ser o contato com o cliente. Então, você tem que mostrar. Igual nesse caso aqui, que é um tecido diferenciado, que é uma peça mais de luxo, então você tem que tirar uma foto mais aproximada para mostrar o detalhe do tecido diferenciado. Estampa exclusiva. Então, tudo isso é ponto importante para poder vender a sua peça, um acabamento, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Fazer uma foto bem bonita para poder vender a sua peça necessaire luxo. E aí, me conta se você gostou e se você quer ver mais vídeos assim, com estampas em tecidos diferentes que possam valorizar cada vez mais os seus trabalhos. Não se esqueça de inscrever e até o próximo!